Mas muitas vezes há problemas que são identificados como exercício ou mau exercício profissional do assistente social e por vezes não é o assistente social. E por isso a nossa ordem também é importante relativamente a isso. É que temos que clarificar o que é o ato do assistente social, o ato profissional de um assistente social e de outras profissões, não é? E certamente todos nós temos aí o nosso campo e o nosso lugar. Cada macaco no seu galho, não é? Sem que nos andemos a atropelar e para a defesa do cidadão. Eu repito sempre isto, é para a defesa do cidadão. O cidadão também tem o direito de saber quem é o profissional que o está a atender, não é? E exigir dele em função daquilo que são, no fundo, as suas responsabilidades enquanto profissional. Muito bem. E agora, puxando agora um bocadinho a brasa à sardinha da Associação Nacional Interdisciplinar da Economia Social, que se dedica à promoção e ao aprofundamento do espírito de cooperação entre profissionais e entidades do setor social e solidário, contribuindo também para o desenvolvimento de políticas públicas que visem o bem-estar, a qualidade de vida e a efetividade dos tais direitos sociais e humanos dos cidadãos e, obviamente, de igual forma, os direitos das entidades e dos profissionais do setor. Como a professora estava a dizer, e muito bem, a confusão muitas das vezes leva a reivindicações que não têm termo nem contexto. E, portanto, esta quarta pergunta vai ao encontro do seguinte. À parte dos percursos profissionais, seja dos assistentes sociais, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas e por aí fora, as lutas e as reivindicações profissionais são importantes, mas considera que o setor da economia social só pode evoluir se, para além de existir uma concertação social, existir uma concertação profissional? Sim, eu não tenho dúvidas, até porque o setor da economia social, no fundo, desenvolve, organiza, presta serviços que necessitam de vários profissionais, portanto, da multidisciplinaridade e, portanto, tem que haver concertação profissional. A divisão social do trabalho vem criar, portanto, estas questiúnculas, diria, entre diferentes profissionais. Cada um quer garantir o seu espaço, o seu campo dentro da divisão social do trabalho, mas assim, a área da economia social é uma área importantíssima, mas que precisa também de ser melhorada e, sobretudo, precisa de ser prestigiada, do meu ponto de vista. E para ser prestigiada, tem que haver o reconhecimento da sua função, da sua importância no bem-estar social. A sociedade tem que reconhecer isso e, obviamente, que se eu falo na sociedade, também estou a falar no próprio Estado, não é? Estou a falar nos cidadãos, no sistema político, nas estruturas sociais, enfim. E os profissionais são uma parte importante a esse nível. Já há pouco falámos na questão do reconhecimento da importância dos profissionais que se traduz, no fundo, numa posição remuneratória digna, mas também em boas condições para exercerem, portanto, a sua função laboral. E boas condições também significa, por exemplo, autonomia técnica. E autonomia técnica não significa independência ou não, enfim, trabalhar de forma isolada, não. Mas, pelo contrário, esta área da economia social, de facto, precisa, e aí refiro-me de forma muito particular, a questão da autonomia é fator importante ao nível da qualidade dos serviços também.
Portanto, Mas quando refere autonomia profissional sem conceitos institucionais superiores que influenciem diretamente a intervenção, por exemplo, do assistente social? é assim, as organizações têm todas elas definida a sua missão. Sua missão. E, portanto, e nós sabemos que na área da economia social a sua missão está relacionada com o bem-estar dos cidadãos. Cidadãos em diferentes condições de vida, em diferentes grupos etários, enfim. Ninguém tem dúvidas de que as missões das organizações estão relacionadas com isso e estão bem organizadas. Agora, os técnicos são os elementos que vão, no fundo, concretizar aquilo que é essa missão. E, portanto, eles têm que ter autonomia para concretizar a missão. Não podem ser maniatados na sua capacidade de ação por uma direção que não sabe interpretar aquilo que é a missão da organização. E, portanto, eu diria que é responsabilidade dos técnicos de diferentes áreas profissionais fazerem cumprir aquilo que é a missão das organizações. E, portanto, tem que haver autonomia para isso. A autonomia não significa, como disse há pouco, trabalhar de forma individual. Significa ter bem presente aquilo que são as suas responsabilidades, aquilo que é o seu corpo profissional, corpo teórico, instrumental, enfim, ético, e trabalhar em cooperação. Em cooperação, portanto, dentro da organização, até porque todos são necessários para, no fundo, fazer cumprir a missão da organização. Todos são necessários, portanto, só com cooperação é que isso se consegue. E essa autonomia, desculpe, essa autonomia... Tem que cooperar também. Essa autonomia vai a um conceito, peço desculpa, professora, essa autonomia vai diretamente a um conceito de gestão de caso? Como por exemplo? Sim, também. Muito bem. Claro. Muito bem. Essa autonomia, exato, era essa reflexão o ponto depois final que queria introduzir. Nessa autonomia, o assistente social a fazer a gestão de casos nestas instituições. Exatamente. A gestão de casos e a gestão da organização em si. Obviamente. O que não significa que o assistente social seja o único que tem competência para fazer a gestão. Era aí que eu queria chegar. Sim. A direção técnica. Eu não comungo dessa ideia de que o assistente social é que deve ser o diretor técnico. Há outros profissionais que o podem ser também. Acho que, seja qual for o profissional, deve haver formação específica para a direção técnica, seja assistente social, seja o gerontólogo, deve ter formação específica em administração, em gestão de organizações sociais. Aliás, o terceiro setor, a área da economia social, devia lutar por isso, para ter pessoal qualificado e, sobretudo, à frente das organizações. Agora, eu não tenho dúvidas, e isto certamente o Diogo está-me a querer picar com isso, em termos de respostas sociais, sim, eu não tenho dúvidas, é que quem dirige tem que ser um profissional da área social. Muito bem. Não é da área da saúde. E isto por causa da polémica que houve aqui há tempos, com todo respeito pelos enfermeiros, porque é uma profissão que eu respeito muitíssimo. Importantíssima para o setor. Não é um equipamento de saúde e penso que pode haver até algum perigo em que ele seja orientado na perspectiva da saúde. Agora, a saúde tem que lá estar, obviamente, não é?
Mas a orientação é uma orientação de natureza mais ampla, social, que combina várias dimensões da vida do indivíduo. E, portanto, se não fosse assim, iam para uma unidade de cuidados continuados, as pessoas mais velhas, por exemplo, ou para uma clínica, ou agora já não há hospitais de retaguarda, agora são unidades de cuidados continuados. Muito bem. Professora, o professor Américo Mendes, que é um estudioso e de quem mais escreve na área da economia social, em 2018 escreve uma reflexão muito interessante sobre a orgânica deste setor. Ele diz que há uma cultura muito nossa, em que cada português sente-se guarda do seu irmão e no exercício da cidadania, ou por caridade, ou por solidariedade, não rejeita fazer o que está ao seu alcance na construção coletiva para um melhor dever de cada um e de todos. O que define o assistente social como construtor coletivo? Ou seja, eu queria lhe perguntar o que é que define o assistente social num elemento que cria e que promove uma sociedade mais justa, onde os valores do setor solidário são cultivados também pela sua intervenção, nomeadamente valores como a fraternidade, a solidariedade, a acessibilidade, a igualdade, a segurança, a liberdade, entre muitos outros. Qual é a definição deste profissional tão importante no cultivo destes valores, que para além de serem os valores que movem o setor solidário, são valores que se têm vindo a perder ao longo dos anos por várias questões e políticas, não só. Mas qual é a sua opinião sobre a intervenção de construção coletiva sobre o assistente social nestes valores específicos? Deixe-me ver quem referiu. Américo Mendes. Américo Mendes. Assim, no fundo, o Américo Mendes está a reproduzir aquilo que nós identificamos como a sociedade de providência, que isso foi um conceito do Boaventura Sousa Santos, não é? Certo. A nossa sorte em Portugal foi termos uma sociedade de providência forte, que fez com que o facto de não termos um Estado de providência forte não tivesse tido, enfim, aspectos tão negativos sobre a vida dos indivíduos. Mas não será um sinónimo de Estado social forte? Não. A nossa sociedade de providência manteve-se como, no fundo, o substituto de um Estado de providência. Obviamente que isto também mudou e, portanto, a própria forma como a sociedade evoluiu também veio tornar mais frágil a sociedade de providência. Mas é curioso que, se nós repararmos, aquilo que era o papel das solidariedades informais, sobretudo da família, da rede de amigos, de vizinhança, tornou-se mais fraco. Não quer dizer que tenha deixado de existir, não. Eu continuo a achar que a família continua a ter um papel extremamente importante ao nível do cuidar, não é? Mas até essa sociedade de providência ou essa vertente mais solidarista, não estou a dizer de solidariedade, sim. E mais do fazer bem ao próximo, eu diria que de certa forma também se profissionalizou, que é curioso. Nós temos uma série de associações, de organizações que são criadas, no fundo, para fazer o bem, muitas vezes em sentido muito caritativo, muito baseado em valores de amor ao próximo, que são positivos. Atenção, eu estou a dizer isto desta forma, mas há lugar na sociedade para isso, só que o cidadão, enquanto cidadão, tem que ter proteção pública